Eu sou o capitão Motosserra. O governo Bolsonaro está em guerra contra os números do desmatamento. Entenda alguns fatos para não cair em cortina de fumaça. Como é medido o desmatamento? O governo brasileiro tem 2 sistemas de monitoramento da Amazônia que divulgam dados públicos, o PRODES e o DETER. O PRODES, mais antigo, utiliza imagens de satélite para produzir as taxas anuais oficiais de desmatamento. A primeira apresentação dos dados é realizada em dezembro e os consolidados são apresentados no ano seguinte. Já o DETER, criado em 2004, usa informações de outros satélites para emitir alertas para dar suporte à fiscalização. Seus dados são divulgados todo mês, mas não devem ser usados como comparações mensais de desmatamento. Para entender o porquê, é preciso saber que os 2 sistemas sofrem restrições por causa da cobertura de nuvens. Os satélites não permitem enxergar nas áreas nubladas. Por isso, os dados do DETER podem incluir processos de desmatamento ocorridos em períodos anteriores ao do mês de mapeamento, mas cuja detecção não foi possível antes por causa da cobertura de nuvens. Por exemplo, uma área desmatada em março, mas que estava nublada, pode aparecer apenas em abril. Finalmente, os dados brutos não distinguem o desmatamento legal do ilegal. O desmatamento está aumentando. Nem o ministro Ricardo Salles contesta que o desmatamento está aumentando, embora ele acrescente que isso ocorre desde 2012. Basta recorrer aos dados do PRODES. Os números mostram que houve redução do desmatamento de 2004 a 2012, quando ele voltou a crescer. Durante a eleição de 2014, inclusive, o governo Dilma suspendeu a divulgação dos dados do DETER. Em agosto daquele ano, os alertas do sistema cresceram em mais de 200% em relação ao mesmo período de 2013. Os dados podem ser usados para mostrar redução. Os dados do DETER podem ser usados para indicar uma redução do desmatamento, mas somente se compararmos os primeiros meses do governo Bolsonaro ao mesmo período de 2018. De janeiro a março, como se vê, houve uma redução de 26% nos alertas de desmatamento por corte raso, que é a remoção completa da cobertura florestal. Já no trimestre que vai de abril a junho, o crescimento foi de 24%. Ninguém desmatou 88%. O presidente Bolsonaro alega ter sido acusado de desmatar 88% da Amazônia. E quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão Motosserra. Na verdade, o que as manchetes disseram foi que os alertas do DETER cresceram em 88% em junho de 2019, comparando-se com o mesmo mês de 2018. As consequências internacionais. A guerra contra os números já teve consequências internacionais. Os governos da Noruega e da Alemanha anunciaram a suspensão de repasses para projetos ambientais no Brasil, como o Fundo Amazônia. As declarações do presidente também inspiraram alguns fãs, inclusive dentro do governo. Pode dizer para qualquer governante, inclusive da Alemanha, que se eles quiserem precisar de mudas para reflorestar, porque eles acabaram com tudo, porque eles não têm reserva legal, não têm floresta, nós mandamos mudas gratuitas de presente para a Europa, para a Alemanha, para a França, para a Noruega, para quem quiser. É isso aí, presidente Bolsonaro. Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. A Embaixada da Alemanha no Brasil respondeu a essa provocação. Já o programa humorístico Extra 3, também da Alemanha, fez uma paródia da canção Copacabana, fazendo chacota do presidente. Hier in Brasilien regiert ein Fiesling, mag Polizei und Militär und ballert gerne mit Gewehr. Die Ureinwohners vom Amazonas, die müssen weg, egal was soll's, für Ackerbau und Tropenholz. Der Bolsonaro sagt, geht hin und holzt ihn. E agora? Em 2 de agosto, o governo demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão, após uma série de acusações contra sua credibilidade. Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente,
mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. Que dizem, Carlos Salles, que maus brasileiros não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil. Agora, o ministro Ricardo Salles pretende contratar uma empresa privada para fornecer outros números sobre desmatamento.